Seminaristas do Senhor da Glória, tudo bem? Pense em uma pessoa alegre. Pensou? Sou eu. Multiplica por 1000. Acrescenta mais um. É como eu estou me sentindo agora, depois do nosso primeiro contato, nossa primeira videoaula. Por quê? Pelo feedback, pelo retorno, pelas perguntas, pelos aspectos que foram apresentados depois. Mas, antes da gente começar a gravação efetiva da aula 1 e 2, gostaria de repassar aqui alguns pontos de orientações e sugestões para o entendimento do conhecimento da nossa disciplina, Gestão Administrativa Eclesiástica. Repassando, como é que eu pretendo fazê-lo? 1. Por meio de nota de aulas. 2. Apresentação de vídeo, nosso vídeo. 3. Por meio de questionários. Esses são os 3 pontos básicos. Mas, para ajudar no entendimento, na construção do conhecimento, eu estou encaminhando também vídeo de apoio e texto, que não são obrigatórios você assistir, mas eu acho bastante interessante, tá bom? E como estudar? Vamos nos prender, em 3 momentos. Em 3 momentos. O autor da escola, a ênfase da escola e os princípios da escola. Exemplo, administração científica. Qual era a ênfase? Foco nas tarefas. Quem era o fundador? Taylor. A teoria clássica, foco nas estruturas. Quem era o fundador? Fayol. Teoria da burocracia. ênfase também na estrutura. Quem era o fundador? O fundador foi Weber, Max Weber. Teoria das relações humanas. Foco, ênfase nas pessoas. Quem era o fundador? Maio. E aí, sucessivamente. Tá bom? Estamos combinados assim? Agora nós vamos fazer uma visão ampla, fazer alguns comentários sobre essas escolas, porque o material teórico está na nota de aula. Leiam esse material, assistam os vídeos simples. Mas Claudemir, não tenho tempo. Eu estou me deslocando para o trabalho. Ouça o vídeo. Eu estou na cozinha fazendo uma boa comida. Coloca lá, ouça o vídeo. Olha, estou comprometido com vocês. Não teremos nenhum problema de prova, de teste, de trabalho de equipe. Não teremos. Sigam esse foco. Sigam esse foco. Tá bom? Então vamos lá, dando uma visão geral, começando pela administração científica. Tudo começou na era da industrialização. Ali, as pessoas eram muitas na fábrica. Muitas. Então, coordenar aquelas tarefas era muito complicado. E antes da era industrial, nós tivemos a era artesanal. O que é artesanal? A parte de costura, por exemplo. Era um grupo de pessoas, costureiras, que faziam ali algumas peças. Imagina até essas peças chegarem na loja. Demorava muito tempo, né? Ainda dentro da administração científica, uma coisa interessante era a ineficiência, o desperdício que tinha ali, de material, de tempo e etc. Outra coisa importante é a força de trabalho dessa época da administração científica. Era uma força de trabalho desqualificada. Nessa época da indústria, da industrialização, do começo lá das nossas fábricas, muita gente veio de fora. Pessoas que vieram da Itália, vieram do Japão, vieram de outros lugares para o nosso país. Pessoas que nem falavam o nosso idioma. Então o entendimento era complicado. Então eram pessoas que não tinham a expertise, a especialização para realizar algumas tarefas. Então, o trabalho era, às vezes também, braçal. Não tinha um método, não tinha uma ferramenta adequada para que se fizesse aquilo ali. Aí passou-se a se fazer a divisão do trabalho. Exemplo, a construção de um carro.
No início era uma pequena equipe ali cuidando de um todo. Depois, dividiu-se essas tarefas. Uma equipe cuidava da parte do motor, outra da parte elétrica, outra cuidava da parte X, Y, Z, para sair um carro. Vocês imaginem naquela época, para sair um carro, quanto tempo se levava. E foi preocupado nisso aí que a Escola da Administração Científica começou a trabalhar. Como produzir mais e em menor tempo. Tudo bem até aí? Bom, a administração científica ela tinha algumas características. Tá? Tempo. Começaram a estudar o fator tempo. Como produzir mais em pouco tempo, como eu falei anteriormente. Então as pessoas começaram a analisar, vem cá, se eu colocar um grupo X numa posição Y, vai produzir mais e em menos tempo? Se eu colocar uma bancada, ou duas, ou três, ou seja, começar a estudar o processo. Uma outra coisa, era uma padronização para a melhor maneira de se produzir aquele bem. Seja ele um carro, seja ele um sapato, seja ele um móvel, seja ele o que for. Como produzir melhor? Porque naquela época a qualidade não era muito boa. Aí começou a se pensar na divisão do trabalho. Aí veio a ideia da especialização. Em vez de ter um pequeno grupo ou uma pessoa fazendo um todo, por exemplo, fazendo a confecção de um sapato, um artesão, pensou-se em especializar pessoas na modelagem daquele produto. Um vai cortar o couro, outro vai desenhar, outro vai colar, outro vai etc, etc. Uma bicicleta, por exemplo, um grupo vai fazer o desenho, o outro vai fazer a selazinha lá, o outro vai fazer o pneu. Então começou a surgir especializações. Então o trabalho deixou de ser artesanal. E uma coisa interessante na Escola da Administração Científica, é uma característica, incentivos à remuneração. Incentivos materiais e pagamento por produtividade. Bom, vamos colocar o seguinte, quem produz mais, ganha mais. Naquela época, a princípio, não tinha um salário fixo. Essa escola, a ideia dela era quem produzisse mais, ganharia mais. Estou falando da administração científica, é uma das características dela. E outra é o homo economicus. É um sistema fechado. Você já viu o interesse só no remuneratório. Então, muitas vezes o operário não estava preocupado na qualidade, ele queria produzir mais. E o supervisor ia contando. Um par de sapato, 2, 3, 4, 5, 6. E a qualidade? E a qualidade? Ficava aonde? Então a fábrica, a direção da fábrica estava preocupado mais com as coisas internas. Ou seja, com o funcionário, como é que ele ia produzir, como não ia produzir internamente. Não estava preocupado ainda com o mercado externo, ainda com o cliente, aquele que ia receber o produto. Tudo bem até aí? Ainda na administração científica, ela apresentou alguns problemas. Ou seja, ela não considerava o ambiente externo. E o ambiente externo tem muita influência. Vai do cliente, vai dos bancos que estão ali para emprestar o recurso e etc. Ela não tinha essa preocupação. A preocupação era manter a fábrica funcionando com a mão de obra não muito qualificada e principalmente barata. Barata. Que era o pessoal que vinha de fora ou pessoas que vinham do interior do Nordeste, etc., procurando trabalho para garantir o seu sustento, às vezes só alimentar. Então o salário não era tão valorizado, né? E baseado em pressupostos materiais. Não existia ainda a ideia de tecnologia, de sociabilidade, de relações humanas. O trabalhador literalmente era comparado a uma máquina. A uma máquina. E tinha uma grave alienação do trabalhador. Por quê? A partir do momento que ele se especializou, ficou fazendo só uma coisa, ele se tornou também alienado. Ele só produzia aquilo. Aí chega um momento que ele cansava também, saturava. Isso são características, problemas aí da administração científica.
Podemos avançar? Bom, nós temos também a teoria clássica. Qual o contexto dela? Grandes aglomerados, não era só uma pequena fábrica ou uma fábrica média. Era uma pessoa que tinha muito capital e começou a ter várias empresas, várias fábricas. Aí começou a complicar. Eu administrava 10, 100, agora administro 2.000, 3.000 pessoas. E eram empresas verticalizadas, dentro de uma hierarquia, uma coisa que começava a ficar muito rígida. Ou seja, as coisas vinham de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Ou seja, tudo dependia de quem estava na direção, inclusive a maneira como fazer a coisa acontecer. O pessoal de baixo só cumpria opinião zero, tá? Aí veio também nessa escola aí clássica a importância do administrador. Ele se tornou o único foco. E nós não somos o único foco em uma instituição. Seja ela uma fábrica, uma empresa e a igreja. Nós somos o único foco. As outras pessoas também importam. Todos os ministérios importam. Esse é o nosso objetivo, vocês entenderem as teorias da administração com a nossa prática dentro da nossa igreja. Podemos prosseguir? Dentro da teoria clássica, nós tivemos aí o que chamamos de processos administrativos. Nessa escola da teoria clássica, eles dividiram da seguinte forma: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Esse prever depois passou a ser planejar. O que é o prever dentro do conceito? É visualizar o futuro. Traçar um programa de médio, curto e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, aliás. Organizar é construir uma estrutura material e humana que atenda às demandas. Comandar, dirigir e orientar pessoas. Não é fácil. Dirigir e orientar pessoas para mantê-las na empresa dinâmica, felizes, motivada, não é fácil. Nós vamos ter uma aula específica sobre o assunto. Um outro processo administrativo é coordenar. Coordenar as partes, né? Harmonizar os atos administrativos com os esforços coletivos das pessoas. No caso da fábrica, operário, no nosso caso, os esforços dos ministérios, da membresia em geral. Que a igreja é um corpo. Mão, braço, perna, cabeça, depende. A mão é importante, a cabeça é importante. Então tem que ter alguém para coordenar isso aí. No nosso caso, na igreja, nós temos os pastores, os diáconos, os líderes que estão ali envolvidos com essa parte. Tudo bem? E controlar. Cuidar para que tudo que se realize de acordo com os planos da empresa, com os planos da igreja. Não é cada um faz o que quer, certo? Temos que ter alguém para controlar. Assim começou a administração lá atrás, na Igreja Católica, no ambiente militar, a origem é lá. Controle, planejamento, disciplina, hierarquia, a origem é lá. E hoje ainda assim o fazemos. Teoria clássica. E ela tem alguns princípios, tá? Que nós vamos comentar um pouco mais à frente. Antes de passar para os princípios, eu gostaria de comentar com vocês, brevemente, essa relação entre as teorias da administração científica e a teoria clássica, trazendo para o mundo da nossa igreja. Nossa igreja. Ninguém constrói uma igreja sozinho. Primeiro que igreja não se constrói. A igreja, ela é espiritual. Tá? Alguém recebe uma visão, vai lá, ora junto com todos e começa as ações. Todos participam.
Então aí já está um dos princípios das duas escolas, que é a divisão de tarefas do trabalho. Fazer com que as pessoas participem desse planejamento, dessa visão, desse todo. Que elas se sintam importantes. Coisa que na teoria científica e na clássica, o operário não era visto como pessoa importante. Ele era uma coisa. Ele era um objeto. Ele era um meio de obter lucro. Divisão do trabalho, sim. Divisão das tarefas, sim. Mas não havia um incentivo, uma motivação, uma participação de todos. Grave bem isso. Essa escola, a administração científica, vinha de cima para baixo. Era o poder do chefe sobre aqueles que estavam lá embaixo. Tá bom? Eu vou começar aqui a falar sobre os princípios da administração. Se não der para concluir neste bloco, que cada bloco nós vamos ter agora 20 minutos, eu vou dar uma pausa e concluímos no segundo bloco. Segundo não, correção, terceiro bloco. Então, essa escola clássica, ela desenvolveu 14 princípios de administração. O primeiro deles, que nós já comentamos, a divisão do trabalho, que é a especialização das tarefas e das pessoas. Trazendo para o mundo moderno. Tem pessoas que têm expertise, por exemplo, como professor da EBD. Tem outros que têm expertise na adoração. Tem outros que têm expertise como missionário. Então existe um trabalho gigante na igreja, mas ele é dividido por tarefas. Por isso nós fazemos o perfil de célula. Para a gente saber aonde se apresentar para servir e não ser servido. Tudo bem? Um outro princípio é o princípio da autoridade e responsabilidade. A autoridade é o direito, tá, de dar ordens e poder esperar obediência. Agora, para você dar ordem e esperar obediência, você precisa ter autoridade e responsabilidade. Não é só te dar a tarefa. Ô, irmão, está aqui a tarefa, você é do ministério da EBD, vai lá e dá aula. Não, você tem que ter autoridade para dar a sua aula, tem que assumir a responsabilidade, claro, dentro do contexto geral da igreja, e de tomar suas decisões, de aplicar a sua aula, de que maneira você vai fazer isso. Tá bom? Bom, um outro princípio na administração é a disciplina. Isso daí, se não existir disciplina, seja numa instituição, numa organização empresarial, privada, pública, seja lá etc., dentro da igreja, aí todo mundo mandando e todo mundo desobedecendo, fica difícil. Então a disciplina, ela depende de obediência, de aplicação, de energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. Não é ficar mudando toda hora, ou querer mudar aquilo que já está estabelecido como norma, só porque não agrada a você. A norma, a lei, os estatutos, não é para agradar o Claudemir. A norma, a lei, os estatutos é da instituição que está preocupada com o macro. O macro. Tudo bem? Outro princípio, unidade de comando. Cada empregado deve receber ordens apenas de um superior. Mas isso raramente acontece. Principalmente nos dias modernos. Todo mundo quer mandar. Agora, a ação da execução, nem todos querem fazer. Então, unidade de comando. Cada empregado deve receber ordem apenas de um superior. Aí vem a unidade de direção. Uma cabeça, um plano para cada conjunto de atividades que tenha o mesmo objetivo. O plano é único. O plano é único. Então, unidade de direção. É uma cabeça que vai conduzir aquele plano. E nós vamos ajudar essa cabeça que teve a visão a
caminhar com esse plano, atingir as metas e os objetivos. Tudo bem? Nós vamos continuar no próximo bloco. Graças a Deus.